Eu vou te contar sobre uma ideia que parece absurda à primeira vista, mas que mudou completamente a forma como eu enxergo os problemas aqui no meu casamento. A ideia é essa: às vezes o problema não é a falta de amor, é o amor demais no lugar errado. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Ilquias, estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil a gente conversa sobre casamento. Nós ajudamos casais cristãos a restaurarem seus casamentos, mesmo quando eles acreditam que não há solução a não ser o divórcio. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou lembrou de algum casal que pode ser beneficiado por ele, eu te convido a nos seguir e a compartilhar esse vídeo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Chesterton foi um escritor inglês do início do século XX, conhecido por suas frases paradoxais e insights brilhantes. Ele era um cara fora da curva mesmo. E ele tem um livro, que foi um livro que eu li recentemente, Ortodoxia. Ele faz uma observação que me pegou de surpresa. Ele diz que o mundo moderno está cheio de virtudes cristãs, só que são virtudes cristãs enlouquecidas. Não vícios, mas virtudes. E elas enlouqueceram, sabe por quê? Porque elas foram isoladas umas das outras. Elas não se comunicam mais. E o que explica melhor. E aí você vai ver o jeito que isso está aí dentro do seu casamento. Foi quando eu enxerguei isso aqui no meu, me deu um start assim. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. A verdade é uma virtude, correto? Você tem que falar a verdade para sua esposa. Você tem que falar a verdade para o seu esposo, na verdade? Mas a verdade isolada, sem piedade, sem compaixão, se torna o quê? Crueldade. É isso mesmo. Ah, eu tenho que falar, eu sou assim. Não, você é adulto, você é um cristão. A partir do momento que você é um cristão, você tem que ter cuidado mesmo ao falar a verdade. Então, a verdade não pode vir de forma isolada. Por quê? Porque senão ela fica enlouquecida. É exatamente a lógica do Chesterton. Por outro lado, vamos pensar então, não, eu vou ser piedoso. Aí você pega a piedade e coloca de forma isolada. Ou seja, piedade sem verdade se torna o quê? Permissividade. Se torna uma falsa bondade que no fundo não ajuda ninguém, nem você agindo desse jeito, nem a pessoa que deveria ouvir a verdade. E aí foi o que eu comecei a pensar. Isso também acontece dentro do casamento. Isso acontece aqui comigo. Quantos casais você conhece que tem muito amor, mas amor desequilibrado? Coloca aqui nos comentários quantas vezes você já viu esse tipo de coisa. Um esposo que ama tanto que sufoca, que quer tanto agradar que não consegue dizer a verdade, que tem tanta piedade que nunca confronta. Ou o oposto, alguém que valoriza tanto a honestidade que machuca, que é tão comprometido com a verdade que esquece da gentileza. O problema não é a virtude em si, o problema é a virtude isolada, fora de proporção, desconectada das outras virtudes que deveriam equilibrá-la. Chesterton usa uma expressão popular em inglês que eu achei muito boa: ter o coração no lugar certo. Ele explica que isso não significa ter boas intenções, significa ter as coisas na proporção correta. Não basta ter amor. É preciso ter amor no lugar certo, na medida certa, equilibrado com as demais virtudes. Deixa eu te dar alguns outros exemplos práticos aqui que acontecem dentro do casamento. Generosidade. Generosidade desequilibrada. Tem gente que é tão generosa com o esposo, com a esposa, que nunca estabelece limites. Dá o dinheiro, dá a condição sem parar para pensar e simplesmente se esvazia completamente. Ou seja, o tempo todo você se doa e não percebe que aquilo ali vai gerar o quê? Vai gerar ressentimento. Ah, você não reconhece. Mas o problema não é a falta de generosidade. É generosidade sem sabedoria, sem limites saudáveis, sem cuidado consigo mesmo. Ah, um outro exemplo. Honestidade desequilibrada. Tem gente que valoriza tanto a transparência que despeja tudo o que pensa e sente no esposo. E aí, sem filtro, sem time, sem consideração, sem levar em consideração o momento que o outro está vivendo. Eu só estou sendo honesto, eu sou assim mesmo. E perceba, quando a pessoa fala isso, ela sabe que está errada. Ela sabe que, na verdade, a honestidade dela deveria sim vir com gentileza. Por quê? Porque se você tira essa gentileza, é simplesmente brutalidade. Perdão desequilibrado. Quantas pessoas nós vemos desse jeito? Quantas vezes a gente vê um determinado casamento que sofre disso? Tem gente que perdoa tudo, sempre e sem nunca estabelecer consequências ao exigir mudança. Parece amor, não é? Ah, não, é exatamente o amor de Cristo. Mas, na verdade, é uma forma de evitar conflito e acaba permitindo que padrões destrutivos continuem. Perceba que o tempo todo nós temos uma determinada obrigação com o nosso esposo, com a nossa esposa. Nós não podemos simplesmente permitir que eles cometam determinados pecados porque nós somos companheiros de caminhada em direção ao céu. Então, simplesmente admitir que o pecado faça parte da vida dele ou faça parte da vida dela não é uma condição cristã da nossa parte. Quarto exemplo, compromisso desequilibrado. Tem gente tão comprometida com o casamento que aguenta qualquer coisa, inclusive abuso. O compromisso virou uma prisão em vez de uma proteção. Quando a gente fala aqui, não sei se você consegue enxergar quantas pessoas acreditam que devem permanecer num casamento abusivo simplesmente porque se casaram. Tá entendendo aqui? Ou seja, colocar o compromisso desvencilhado ou desconectado de todas as outras virtudes. Em todos esses casos, a pessoa tem uma virtude genuína, mas essa virtude está isolada das demais. E quando ela está isolada das demais, ela se torna destrutiva.
Chesterton diria que o casamento saudável precisa de um ecossistema de virtudes em equilíbrio: amor e verdade, graça e justiça, perdão e responsabilidade, compromisso e sabedoria, generosidade e limites. E aqui está o insight que eu acho que é o mais profundo desse nosso vídeo. Quando uma virtude está fora de proporção, geralmente é porque ela está compensando alguma outra coisa. A pessoa que é excessivamente generosa talvez tenha medo de ser rejeitada se disser não. A pessoa que é brutalmente honesta talvez use a verdade como arma para machucar. A pessoa que perdoa tudo talvez tenha medo de conflito. Então a pergunta não é apenas que virtude eu tenho, mas minhas virtudes estão em equilíbrio? Será que elas estão no lugar certo? Chesterton também fala sobre humildade, de uma forma que eu achei muito aplicável ao casamento. Ele diz que humildade não é pensar mal de si mesmo, é pensar menos sobre si mesmo. E quando você pensa menos em si, você consegue ver a grandeza que está fora de você mesmo. Você consegue admirar, e a admiração é tão importante no casamento. Perceba como é fundamental. Quando eu estou cheio de mim mesmo, eu não consigo ver a parte de verdade. Eu só vejo como ela me afeta, só como ela interfere nas minhas expectativas, só como ela interfere nos meus desejos. Mas quando eu tenho humildade, quando eu penso menos em mim, eu consigo ver quem ela realmente é. Consigo admirar suas qualidades, consigo me maravilhar com a pessoa que Deus colocou ao meu lado. E Chesterton diz algo que é perfeito para essa nossa conversa. É impossível, sem humildade, desfrutar de qualquer coisa que seja, ainda que essa coisa seja o orgulho. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: sem humildade, você não consegue aproveitar nada, nem suas próprias conquistas, nem aquilo que você realmente poderia ficar feliz com aquilo. Se você não consegue nem aproveitar suas próprias conquistas, quanto mais aproveitar e apreciar uma pessoa que está do seu lado. Perceba que sem humildade você não desfruta. Então o que fazer com tudo isso? Beleza, eu entendi a ideia. O que eu posso fazer? Uma reflexão prática. Pense nas virtudes no seu casamento. Você é generoso? Você é honesto? Você é perdoador? Você é comprometido? Agora faça a seguinte pergunta: essa virtude que eu tenho, ela está em equilíbrio? Ela está conectada com as demais virtudes que eu deveria ter? Ela está conectada com as outras que a complementam? Ou ela está isolada, de forma exagerada, compensando alguma coisa? E mais importante, você tem humildade suficiente para fazer essa avaliação de forma honesta? Porque sem humildade, a gente sempre acha que o problema é o outro. A gente sempre acha que nossas virtudes são perfeitas e as falhas são as do cônjuge. A gente consegue enxergar todos os problemas do nosso esposo, na nossa esposa, mas a gente não consegue enxergar um pouquinho de problema em nós mesmos. Então, quando a gente fala de vícios, a gente enxerga o esposo. Quando a gente fala de virtudes, a gente enxerga as nossas próprias virtudes. O casamento saudável não é sobre ter mais virtudes do que o seu esposo ou mais virtudes que sua esposa. É sobre ter essas virtudes em equilíbrio. É sobre ter o coração no lugar certo. Se você gostou dessa mensagem aqui, eu te convido a nos seguir e a compartilhar com alguém que também pode ser beneficiado por essa mensagem. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.